5 erros de obras que eu tenho certeza que você já cometeu pelo menos um deles. E para você saber o motivo e a forma correta para você nunca mais errar, acompanhe esse vídeo até o final. Eu sou o engenheiro Alisson Romagnoli e roda a vinheta! Pessoal, é muito comum aqui no Brasil a gente fazer a construção meio que pelas dicas que a gente recebe, às vezes de um familiar, às vezes de um curioso da área. Existem muitos vícios na construção que nem sempre são vícios bons. Hoje eu quero trazer para vocês 5 erros que as pessoas fazem nas suas obras, sejam elas de construção ou de reformas, para você nunca mais errar e deixar de perder dinheiro e fazer da maneira correta. A primeira delas, a mais clássica de todas, é você não utilizar verga e contraverga. Mas Alisson, o que é verga e contraverga? Verga e contraverga é uma viga que você faz em cima e abaixo de uma janela. Não só a janela, pessoal. Quando você faz qualquer vão dentro de uma alvenaria, seja uma porta, uma janela, um passa-pratos, a gente tem que fazer uma viguinha em cima, ultrapassando os limites desse vão, para a gente garantir que na inclinação de 45 graus ali naquela ponta não vai ter fissuras no futuro. E é para isso que serve a verga e a contraverga. O que acontece muito aqui no Brasil é que geralmente as pessoas acabam colocando 2 barrinhas de ferro e falam que isso é o suficiente. E muitas vezes não é. Quando você vai planejar sua reforma ou sua construção, como você é um iniciante na área, ou às vezes você está querendo fazer sua própria reforma na sua casa, você só se preocupa com a agenda da mão de obra, ou seja, do pedreiro, do pintor. E não, você não tem que pensar somente na agenda deles. Você tem que planejar desde o projeto para você trabalhar o quantitativo do que você vai fazer, tanto de material quanto de mão de obra, e trabalhar também o fluxo de compras de material para encaixar junto com o fluxo da mão de obra. Porque imagina, não adianta você contratar o seu pedreiro, o seu pintor, o seu gesseiro, se não tem material na obra para ele trabalhar. Então muitas vezes isso acontece com muita frequência, da pessoa contratar o pedreiro e o pedreiro ir trabalhar no primeiro dia e não ter material para ele trabalhar. E aí ele fica como? Terceiro erro clássico que as pessoas fazem quando a gente vai fazer um telhado. Pessoal, todo o telhado que a gente vai fazer, a gente tem que escolher o tipo de telha que a gente vai usar, seja ela romana, portuguesa, francesa. Quando você escolhe o tipo de telha que você vai usar, o tipo de telha ele tem uma inclinação específica para você utilizar. E isso tem que ser rigorosamente utilizado para você garantir que o seu telhado vai ter eficiência. Mas por que eu tenho que me preocupar com a inclinação? O encaixe das telhas, eles são diferentes, por isso que existem nomes diferentes para as telhas. Cada telha vai ter um formato de encaixe diferente. Então a inclinação vai garantir que aquele encaixe daquela telha não vai causar penetração de água por aquela fresta. E é por isso que é importante a gente ter a inclinação adequada quando a gente vai construir o telhado. Você já deve ter tido uma parede com umidade aí na sua casa, eu imagino, né? Uma coisa que as pessoas costumam fazer quando tem umidade na parede é fazer o quê? Vamos colocar um revestimento, ou seja, uma cerâmica. Pessoal, a cerâmica ela só vai maquiar o problema. A gente precisa tratar o problema na raiz para depois sim, se for o caso da decoração que você quer fazer, colocar um revestimento cerâmico. Então se você tem uma parede com umidade, você quer tratar essa umidade, entenda de onde vem a umidade. Muitas vezes nessas paredes, às vezes tem terra do outro lado, às vezes é uma parede que não está rebocada do lado externo e quando chove essa umidade passa para dentro. Então você precisa entender da onde está vindo essa umidade para você conseguir tratar a solução dela, em vez de simplesmente colocar um revestimento cerâmico por cima dela ali, que não vai evitar que tenha infiltração naquela parede e vai ser até pior, porque se a parede tiver infiltração e um revestimento cerâmico, esse revestimento cerâmico vai cair com o tempo. O quinto erro é você não clicar aqui no joinha desse vídeo e não deixar o seu like para a gente divulgar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho e se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Você já deve em algum momento da sua vida ter contratado um serviço de forro. Caso não, você já deve ter visto em alguns apartamentos, que é muito convencional hoje, um forro de drywall com tabica. Mas afinal, o que é tabica? Tabica é aquela fresta nos cantos da parede que a gente tem, que faz um afastamento da parede com o forro. Algumas vezes as pessoas não gostam desse afastamento porque não acham bonito.
Mas dependendo do tipo de construção que você tiver, vamos citar aqui um exemplo bem mais grosseiro para vocês entenderem, uma casa onde ela não tenha laje e ela tenha só forro e telhado. Se você for fazer um forro e escolher um forro de drywall para fazer, ele tem que sim obrigatoriamente ter a tabica. A tabica não é um elemento estético do forro, ele é um elemento estrutural para garantir que o seu forro não trinque e que não tenha patologias com a movimentação da construção. Como assim, Alisson? A tabica é um elemento que vai proporcionar dilatação para o forro, ou seja, se você tiver uma movimentação nas suas paredes e ele não tiver tabica, essa movimentação vai fazer com que o forro trinque. Se você tiver a tabica ali, você consegue absorver um pouco dessa movimentação e evitar essas trincas. E o porquê de uma casa sem laje? Quando a casa não tem laje, as paredes estão mais tendenciosas a ter movimentação porque elas não estão travadas pela laje. Não quer dizer que se a casa tenha laje, você pode fazer sem tabica. Eu sempre recomendo colocar tabicado porque as chances de evitar fissuras é muito menor. Se você já cometeu algum desses erros, escreve aqui embaixo nos comentários. Se faltou algum erro que você conhece e a gente não citou, manda aí também que a gente vai preparar um novo vídeo aí com esses conteúdos que vocês mandarem. E aí, acabou?